Estão comigo os nossos debatedores, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Boa tarde aos dois. Vou começar mais uma vez pelo Zé hoje. Zé, o Congresso que tomou posse este ano tem um perfil mais conservador do que os anteriores. Sendo assim, você acredita que esse projeto tem chance de avançar em Brasília? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu não sei. Eu acho que é muito difícil o avanço desse projeto e eu pessoalmente concordo com ele. Eu acho que ele expressa uma postura rigorosamente correta no combate à discriminação. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida moderna, aliás, na nossa vida histórica, é a discriminação. A discriminação é das situações mais terríveis, odiosas, porque faz com que seres humanos não sejam tratados como seres humanos. Estabelece uma diferença entre pessoas a partir de critérios que, evidentemente, não se justificam. No caso, a política de cotas é uma forma eficiente de se combater a discriminação. Sempre que nós temos uma dificuldade de acesso a pessoas por fatores discriminatórios, a afirmação de políticas dessa natureza, ou seja, de cotas, que são chamadas discriminações afirmativas, elas acabam permitindo, primeiro, que pessoas que não poderiam ter o acesso por força da discriminação histórica que lhes atinge, venham a ter a possibilidade de usufruir de situações sociais que não poderiam sem essas cotas. Em segundo lugar, acaba tendo um efeito pedagógico para a sociedade. No caso, as pessoas trans e travestis são profundamente discriminadas, não conseguem empregos, são agredidas muitas vezes nas ruas apenas pelos fatos de serem quem são. Então, esta situação deplorável tem que ser enfrentada pela sociedade. Nós não podemos permitir que seres humanos sejam desqualificados, discriminados. Me lembro aí da velha máxima aristotélica que diz que igualdade é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na proporção direta da sua desigualdade. Ou seja, se as pessoas são tratadas como desiguais, eu tenho que tratá-las proporcionalmente para que sejam postas em condição de igualdade com as demais pessoas. E no caso, as pessoas trans sofrem sim esta violência. Eu, por exemplo, sou professor há muitos anos, desde os meus 23 anos de idade. Claro que não faz tanto tempo assim, né? Mas eu me recordo de apenas um único aluno trans ao longo da minha vida docente que eu tive a oportunidade de ver em sala de aula. Um único aluno. Então, esse tipo de situação que fecha as portas das pessoas para a possibilidade do ensino universitário, que coloca pessoas sem emprego e faz com que muitas vezes elas sejam levadas, como diz a deputada Érica, para a prostituição, tem que ser combatido de frente. Da mesma forma que o racismo frente a negros, a outras raças, a discriminação contra mulheres e mais. A pessoa trans tem ainda uma intersecção discriminatória, chamemos assim. Uma pessoa pode ser trans, ser mulher, ser negra. Imagine o nível de incidências discriminatórias que se colocam sobre ela. Então, dentro desse contexto, a sociedade legitimamente tem que traçar políticas para superar esse tipo de situação inaceitável no século XXI, ainda persistente. Muito bem, Caio Coppola, sendo o nosso Congresso mais conservador ainda este ano, você acredita que esse projeto tem chance de avançar em Brasília? Olha, eu acredito que é improvável, né? Até porque o projeto, ele trata aqui, vamos pegar, né, o texto, né, propriamente dito, ele fala no seu artigo 1º, as universidades federais e demais instituições federais de ensino superior reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação por curso e turno, no mínimo, total de 5% das suas vagas para pessoas trans e travestis. Nos casos daqueles cursos com menos vaga, menos de 50 vagas, esse número ele sobe para 6%. Né? Portanto, até do ponto de vista de representatividade estatística, né, ele não encontra muito subsídio na realidade, né, na realidade estatística e demográfica do país. Então, ele parece ser mais realmente um instrumento aí de promoção da agenda da deputada do que propriamente de uma política pública com viabilidade de aprovação. Até porque a gente sabe que o tema das cotas ele é muito polêmico, né? Eu concordo com absolutamente tudo que o Zé Eduardo Cardoso falou a respeito
do repúdio que nós temos que ter sobre todas as formas de discriminação. Mas não é ponto pacífico no debate público a melhor forma de combatê-la, né? Essa mazela que é o preconceito, que é a discriminação e que, enfim, prejudica aí o caminho e as oportunidades de tantas pessoas, né? Milhões de pessoas no país. O fato é que quando a gente está lidando com recursos escassos e a oportunidade de uma vaga numa universidade pública é um recurso escasso, né, disputadíssimo, toda vez que você vai fazer, como nas palavras do Zé, essa discriminação ativa, ou seja, que você vai privilegiar uma pessoa ou um grupo identitário, necessariamente você está prejudicando outra pessoa e outro grupo identitário. Então é como se você tentasse reparar uma injustiça cometendo uma injustiça. Então, do ponto de vista assim, de valoração intrínseca do ato mesmo, ele é muito questionável. Então, quando você soma isso, né, o texto do projeto, né, que ele já cria esse óbice, né, porque a gente está falando, obviamente, aqui de uma hiperrepresentatividade, né, do segmento trans, eu acho que, respondendo aí objetivamente a pergunta, isso torna muito difícil a aprovação desse projeto.